Fala pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre o uso do jaleco. Nossa, mas você não vai falar de dor de cabeça? Esse assunto é tão importante quanto dor de cabeça. Então, vamos discutir, isso é polêmico, fica comigo para a gente começar o nosso bate-papo. E aí pessoal, tudo certo? Vamos discutir então essa questão polêmica e vocês vão entender por quê do uso do jaleco ou não dentro de uma clínica, em consultório de fisioterapia que trabalha com disfunções musculoesqueléticas. Obviamente a gente não está falando de fisioterapeutas que atendem dentro de UTI, que trabalham em clínicas de ordem de problemas cardiorrespiratórios, tá bom? A gente está falando de atender um paciente com dor no joelho, com dor lombar, com dor de cabeça, como é o meu caso, e deve ser o seu aí também, que está acompanhando esse canal, certo? Bom, mas antes, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar, compartilha, se inscreve no canal, é muito importante para que esse vídeo chegue para mais fisioterapeutas e a gente consiga ajudar mais e mais nossos pacientes. Gente, devo ou não usar o jaleco? Por que eu escolhi falar desse tema? Porque a gente, obviamente, agora está precisando utilizar, certo? A gente está enfrentando uma pandemia e a gente tem que se paramentar mesmo para nos proteger e proteger o nosso paciente, né? Bom, mas vamos pensar antes da pandemia, você utilizava ou não o jaleco? Uns vão falar que sim e outros vão falar que não, já tinham abolido essa questão do jaleco. E tem várias justificativas para isso, né? Que eu acabo tirando aquela coisa de hierarquia, eu evito esse distanciamento entre fisioterapeuta e paciente, né? Acabo tendo esse contato mais próximo para ele ver que eu sou igual a ele, como ele. Isso é verdade, isso já tem vários fisioterapeutas que pensam assim, né? Não está de todo errado, claro. Esse celular está apoiado numa mesa, tá? E tem muitos fisioterapeutas já que defendem que não tem nem que ter mesa, é uma cadeira de frente para a outra, como, por exemplo, um psicólogo faz, né? A maioria dos psicólogos não tem uma mesa ali para falar com o paciente, e sim esse contato mais próximo, porque realmente, né, a mesa seria uma questão que afasta, né? Enfim, isso está certo? Está certo, né? É uma forma de você não ter, você evitar esse distanciamento e ter um contato mais próximo. Em pacientes com dor persistente, dor crônica, que precisa mais desse contato, que precisa mais dessa atenção, isso pode ser muito interessante, né? Entretanto, o uso do jaleco não é totalmente dispensável, mesmo que você não esteja atendendo um paciente com secreção, com sangue, suor, enfim, né? O jaleco protege você e protege o paciente também, principalmente o paciente, né? Então isso é importante a gente levar em consideração, tá? O jaleco ele não é uma peça de roupa para ostentar, para hierarquizar alguma coisa. Ele é uma peça de roupa útil para proteção, para higiene, tá? No meu caso, eu também fico muito próximo ao paciente. Eu uso jaleco e uso máscara. Mesmo antes da pandemia, eu fico muito próximo ao paciente, eu não tenho que ficar falando em cima do paciente. Quem atende disfunção temporomandibular é a mesma coisa, deve se proteger não só com jaleco, mas com máscara, ok? Bom, e aí você pode me perguntar, uso ou não uso? A escolha é sua. Eu prefiro utilizar, me proteger e principalmente proteger o meu paciente. Muitos pacientes, olha que interessante, né? Quando a gente fala dos fatores do contexto, né, de um atendimento, né? Aqueles fatores que estão inseridos no contexto de um atendimento, né? Muitos pacientes falam para mim, e às vezes eu entro nesse assunto para bater um papo, assim,
Né? Muitos pacientes falam, não, eu prefiro 1000 vezes que o fisioterapeuta esteja de jaleco, que o profissional me atenda de jaleco, porque assim isso passa respeito, isso passa preocupação, higiene, né? Isso é um ponto positivo para quem usa jaleco, por quê? Porque além da própria questão da proteção, o paciente se sente mais confortável, mais seguro, mais confiante naquele profissional de saúde que está usando o jaleco. Gente, eu estou falando do uso do jaleco dentro de um ambiente de consultório, clínica, que você não está lidando com questões invasivas, tá? Que isso fique bem claro. Então, a decisão de utilizar vai muito de você, vai muito do tipo de paciente que você atende, tá? No meu caso, os meus pacientes preferem sim que eu utilize e sim, eu gosto de utilizar e vou continuar utilizando. É claro que o seu jaleco tem que estar limpo, a gente não precisa falar isso, né? O seu jaleco tem que estar bem passado, tem que estar limpo, né? Isso é óbvio, que não adianta também estar com o jaleco sujo, um jaleco amassado. A gente vê muito isso na época de faculdade, né? Que vinha com aquele jaleco guardado dentro do porta-mala, né? Isso não dá, isso não existe num atendimento depois que você é formado, né? Isso não pode acontecer. Aí realmente eu preferi ficar sem jaleco, tá? Eu prefiro utilizar, não existe uma regra, você deve utilizar, você não deve utilizar, isso vai depender muito do teu tipo de paciente, se você você trabalha em consultório, em clínica, o teu tipo, o teu perfil de paciente, tá? Não existe uma regra, mas existem essas duas questões agora, né? Os fisioterapeutas que preferem não utilizar para quebrar, teoricamente, né? Quebrar esse distanciamento que pode funcionar, e o fisioterapeuta, como eu, que prefere utilizar o jaleco, mas claro, você vai tomar sim o maior cuidado possível para ter esse distanciamento máximo possível diminuído. Independente do uso de jaleco ou não, acima disso, eu diria que o mais importante que você deve levar em consideração são duas coisas: o respeito ao seu paciente e a empatia, o se pôr no lugar do outro, entender e acolher esse paciente. Beleza, pessoal? A escolha é sua. Um grande abraço e a gente se vê.